Nós vamos dar sequência, nós pregaremos, de forma expositiva, mas de leitura continuada, como nós falamos, 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós iremos até o versículo 3 do capítulo 2. Está lá um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, um pouquinho antes de Apocalipse. O tema da mensagem hoje é a luz que expõe e perdoa pecados. A luz que expõe e perdoa pecados. Meus irmãos, a irmã que conduz a igreja aqui, cantando, é a nossa irmã Hillary. Eu confesso que eu não sei fazer isso, eu sei cantar dali, Mas para nós introduzirmos já a mensagem, continuarmos juntos, vamos cantar junto essa estrofezinha que está nessa última canção, A Poder. Vocês estão aí com seus papeizinhos, Eu acredito que tem alguém aqui que já saiba, Isso é um pedaço de um dos hinos da harpa, Vamos cantar? A poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém. Vocês estão comigo no texto bíblico? Amém, igreja? Amém. Então a palavra do Senhor diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Você pode fechar os olhos mais uma vez, por favor? Pai, estamos aqui diante do Senhor, diante da tua santa palavra. O Senhor falou e homens registraram tudo que o Senhor falou. O Senhor ensinou e homens registraram tudo que o Senhor ensinou. E nesse momento, Senhor Deus, através da iluminação do Teu Santo Espírito, através da sabedoria que vem dos altos céus, através do poder que vem do alto céu, nós te pedimos, Senhor, na pessoa do Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente, Senhor, para que nós possamos compreender toda a verdade que está na Tua palavra, pois Tua palavra é a verdade. E sabe, Senhor, mais do que uma compreensão, que o Senhor possa nos dar amor pelo Senhor e por tudo que o Senhor falará conosco. E que nós possamos colocar tudo isso em prática na nossa vida de forma alegre, Senhor. Sabemos que custa sim, Pai, fazer do Senhor o nosso Senhor. Mas que privilégio é poder ter o Senhor como nosso verdadeiro Senhor. Louvamos e exaltamos o Teu santo nome, Pai. Que da mesma forma que o Senhor vai falar conosco aqui dentro, que o Senhor possa falar se tiver algum irmão nos assistindo, e também para aqueles que posteriormente assistirão essa mensagem, Senhor Deus. Enfim, Pai, que o Senhor fale, nós amamos Te ouvir. Essa é a nossa oração a Ti, no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos aqui logo no início da nossa leitura
que diz que Deus é luz, né? E Deus, ele é aquela luz que expõe, mas ele, ao mesmo tempo, a luz que expõe os nossos pecados, ele é a luz que perdoa os nossos pecados. Vamos dar um exemplo. A gente quer fazer uma faxina aqui nesse recinto. Para a gente fazer uma boa faxina, é melhor de luz apagada ou de luz acesa? Acesa, né? Por quê? Por que é melhor? É simples a resposta, pode falar. A gente vai enxergar melhor, né? A gente vai compreender melhor. E Jesus, no poder do Espírito Santo, através da sua palavra, ele é esse poder que lança a luz no pecado, que lança a luz na podridão. Sabe por quê? Imaginemos que nós chegamos aqui para poder fazer uma faxina. E aí, de repente, já tem um foco de fungos em algum lugar, um mofo, e a gente não viu porque nós não acendemos a luz. O que vai ser, possivelmente vai acontecer? Quando nós retornarmos aqui novamente, essa mancha vai estar maior. E aí, se nós continuarmos negligenciando essa mancha, vai ter uma hora que, se de repente a parede é massa, a gente vai perder a massa. Se a parede está no reboco, a gente perdeu a tinta e de repente infiltrou o reboco. E sabe o que é interessante? Compreendermos que nós vivemos coletivamente, seja onde for, irmãos, na nossa família, na igreja, na sociedade. E às vezes aquele mofo não tratado que infiltrou, eu passei a prejudicar o meu vizinho de muro. Eu levei uma infiltração dentro para a casa dele. E nós precisamos, a partir disso, compreender como que opera o pecado. Tem pecados que nós cometemos diretamente uma afronta contra Deus. Vamos dar um exemplo. Deus veio aqui e se revela através da sua palavra. E a gente sai daqui de forma deliberada, nem aí para o que Deus falou e nem aí para o que Deus ensinou. E nós estamos afrontando a Deus. Mas vamos sair daí, vamos piorar as coisas. Eu saí daqui, além de eu afrontar o Senhor não crendo em nada do que foi falado, que Ele falou, eu já chego ali na rua e trato mal as pessoas, já cheguei na minha casa e tratei mal as pessoas da minha família, do meu lar, dos vizinhos. Quando nós fazemos mal a uma outra pessoa, nós também estamos pecando contra Deus. Sabe por quê? Vamos supor que o Denis, que não tem nada a ver com os meus erros, com a minha ira, com eu ser nervosinho, dando só um exemplo. E aí, eu peguei e lá fora eu feri o Denis, seja com palavras ou fisicamente, enfim, da forma que foi. Eu preciso lembrar que o Denis ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor, mesmo que o Denis talvez não professe a fé dele em Jesus Cristo. Mas eu estou afrontando, eu estou fazendo mal aquilo que é a criação do Senhor. Essa precisa ser a nossa compreensão e o nosso entendimento ampliado do efeito do que o pecado causa. E nós vamos continuar aqui e retornaremos ao texto bíblico. Semana passada, nós falamos aqui sobre a certeza de ter a vida eterna. E o cristão, o crente em Cristo, ele precisa carregar essa confiança de que a partir do momento que ele crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele já tem a vida eterna. Mas só que nessa vida nós participamos dessa vida de forma espiritual. Nós experimentamos a vida eterna por fé. Ainda vai chegar o momento que nós experimentaremos de forma plena e abundante essa vida. Mas aqui nós já experimentamos tendo uma certeza nos nossos dias que nós estamos guardados no Senhor. Tendo a confiança de que se eu morrer nesse exato momento, eu estou salvo, não por causa de mim, mas porque Cristo fez por mim, pelo que Cristo fez por nós. E aí nós experimentamos da vida eterna, essa certeza, essa convicção da obra de Cristo. E hoje nós falaremos a respeito da luz que expõe e perdoa pecados. E aí, o grande dilema da vida, após a escolha dos homens de se afastarem de Deus, foi e é a morte. Irmãos, o rico morre, o pobre, o europeu, o asiático, o branco, o negro, o homem, a mulher, o idoso, a criança. Tem algo que humilha os homens e os homens não conseguem lutar contra, que é a morte.
No momento da morte, todo orgulho, toda altivez, toda vaidade é abatida. O que a conta milionária resolve na hora da morte, irmãos? Talvez, não sei nada. Talvez só um velório ali mais enfeitado. Mas a morte em si, nada. Bilionário morre? Morre. Bilionário morre. Esse é o momento que todos os homens são humilhados diante da morte. E esse é o maior dilema. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa, mas a doença, ela te leva para a morte. O acidente te leva para a morte. Essa é a grande coisa. O homem ele pode sobreviver a um acidente. Ele pode sobreviver a uma doença, mas quando chegar o dia da morte, ele não consegue. E o que trouxe a morte ao mundo inteiro foi o que, igreja? Me ajuda? Foi o pecado. E isso nós, enquanto cristãos, precisamos compreender. A morte, sim, é o grande dilema da humanidade. Mas nós que somos cristãos e estamos começando, crescendo, buscando entendimento no Senhor, o grande dilema é o pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é Mas o que trouxe a morte? O pecado. O pecado que trouxe a morte como salário à humanidade, aos homens e às mulheres. E a morte resume bem a insuficiência humana. Mas teve um que a venceu e dos da vida como um dom gratuito. A Bíblia faz questão de dizer que é um dom gratuito. E isso reforça, isso dá ênfase ao significado da graça. Porque o que é dom já é gratuito. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que é um dom gratuito de Deus. E em Cristo nós podemos afrontar a morte, meu irmão Cristiano. Em Cristo. Em Cristo nós podemos chegar para a morte aonde está a sua vitória. Você vai levar esse corpo. Beleza. Ele vai ali para a Rua dos Passos, ou para Campos, ou para onde que for. Esse corpo apodrece. Mas hoje mesmo nós já estaremos com o Senhor no paraíso. Lembra que nós falamos aqui domingo passado que as trevas são a ausência de luz? Vamos continuar imaginando aqui. Se a gente apagar todas as lâmpadas aqui, vai acontecer o quê, irmãos? Agora que é noite. Vai ficar escuro, né? Mas se nós acendermos todas as lâmpadas, as trevas, elas prevalecem contra a luz? Não. Não prevalecem mesmo. E o que é morte, irmãos? É ausência de vida. A morte se caracteriza por ausência de vida. Imaginemos aqui agora diante de nós. Somos testemunhas oculares, tá? Lázaro, irmão de Marta e Maria. Lázaro morreu. Né? A vida se foi. Certo? A vida se dissipou. Isso é a morte. É a ausência de vida. E até clinicamente, é o que os médicos fazem. Nós chegamos num hospital sem os nossos sinais. Os médicos vão ver ali, vão falar ausência de vida. O que é o diagnóstico de uma morte cerebral? É quando, a partir dos exames, nosso coração, outros órgãos estão funcionando. Se eu estiver errado, o pessoal da medicina me corrige. Mas os exames para poder detectar atividade cerebral estão mostrando que o corpo está ausente de atividade cerebral. Por quê? Faltou vida. Morte é ausência de vida. E quem é a vida, irmãos? Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é a vida? Jesus Cristo. Só há morte para aqueles que estão fora de Cristo. Aqueles que não estão enxertados na videira verdadeira. E em Cristo, espiritualmente, nós passamos a desfrutar de vida. E ele falou isso em João 10:10. O ladrão veio somente a matar, roubar e destruir. E nesse texto ele não está falando do diabo em si, por mais que nós saibamos que é uma missão do diabo. Matar, roubar, destruir, é afastar os seres humanos de Deus. Essa é a grande missão do diabo. Jesus ali condenava o sistema religioso nesse versículo. O sistema político-religioso. Mas ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Vida plena e abundante.
Um dos temas principais de 1 João é assegurar aos seus leitores que eles são cristãos e que podem ter certeza pessoal da salvação genuína. Talvez esse slide, eu vou permanecer com ele até a final da exposição de 1 João. Porque, irmãos, uma coisa que nós, enquanto cristãos, se ainda não é uma realidade na nossa mente e no nosso coração, a gente precisa ter essa certeza. Essa certeza de que nós estamos salvos, de que nós estamos guardados. A nossa salvação não está condicionada ao que nós faremos pelo Senhor. Hoje nós respondemos em amor, nós não respondemos em medo. Por quê? Vai chegar o tempo que a gente vai expor esse versículo nessa carta. O amor lança fora todo medo. Por isso que ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Por que nós estamos respondendo em obediência a Jesus? Não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. E se talvez há alguém que ainda não professou de forma racional, sim, claro que o evangelho mexe com as nossas emoções. E não necessariamente tem que ser no culto de domingo. O evangelho ele te rasga em qualquer lugar, na tua casa, você sozinho com o Senhor, você meditando com o Senhor, você está ali lendo, cantando, e você se sente tomado de algo, de uma alegria, de um negócio sobrenatural ou de uma tristeza. De uma tristeza por causa do pecado. Porque a palavra ela produz isso em nós e deve produzir tristeza. Para quê? Para salvação. Tristeza para o arrependimento. E nós precisamos ter certeza da nossa salvação, tá? João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim, pega lá o tempo verbal, tem a vida eterna. Não é terá, é tem a vida eterna. E quem crê em mim é aquele que me ama. E quem é aquele que me ama? Aquele que me obedece. Essas são as palavras de Cristo. E aí, a gente está caminhando para poder chegar no texto, para poder ampliar a nossa visão aqui do texto proposto para hoje. Há somente um que tem autoridade para dizer: seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. E isso causou uma confusão na época de Cristo, irmãos. Eu vou trazer o exemplo aqui daquele paralítico que Jesus falou para ele: filho, toma o teu leito e anda. Os teus pecados estão perdoados. E aí, a liderança do judaísmo ficou louca com isso. Quem ele acha quem ele é? Só Deus que tem autoridade para poder perdoar pecados. E eles arrazoavam entre si, diz o texto bíblico. Eles não foram diretamente a Cristo, mas Cristo, que é Deus, sabia o que eles estavam arrazoando. E aí Jesus chegou para a conversa. Ele falou: olha só, vocês estão aí nervosos, porque eu disse que os pecados dele estão perdoados, que ele poderia ir em paz. Mas o que vocês acham mais fácil? Dizer: toma o teu leito e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Aí ele foi e disse: o Filho do Homem fez isso, mandou ele levantar e andar, para poder mostrar que o Filho do Homem tem autoridade na terra e no céu. E a grande função, o grande objetivo de Cristo foi botar o holofote na questão dos teus pecados estão perdoados. Irmãos, vamos pensar assim numa visão nossa. É melhor entrar no céu numa cadeira de rodas ou ir para o inferno sem estar na cadeira de rodas? Só dando um exemplo. O que é melhor? Ir para o céu com a cadeira de roda, faltando um braço, faltando uma perna, mas é ir para o céu. Por quê? Os objetivos, o plano, não é para aqui, é para lá. Mas, pastor Léo, você não acredita que Deus... É claro que eu acredito. Não tem um texto bíblico que me faça entender diferente. Se Cristo quiser curar, eu creio que Ele cura. Mas o grande show da fé, se assim eu posso dizer, não é isso. A maior alegria da igreja não tem que ser quando a gente vê alguém saindo da cadeira de rodas. É quando a gente vê alguém professando, dizendo: estou arrependido dos meus pecados e reconheço Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a grande obra. É quando alguém nasceu de novo. É quando alguém herdou e entrou no reino dos céus. Lembra? Foram os leprosos, não foram? 10 curados. Quantos que voltaram? Só voltou um.
Só voltou um. Sabe o que aconteceu? Aquele um experimentou de Deus, experimentou de Cristo, experimentou de salvação. Os outros 9 só foram curados. Mas e aí, no dia do acerto de contas? No momento final? Não fez sentido o evangelho para eles. Por quê? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso é o evangelho. É o poder de Deus para salvar. Seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Vamos retornar ao texto bíblico, irmãos? Por favor. Só lembrando mais uma vez, estamos aqui diante da palavra de Deus. Amém, igreja? Né? Deus, ele falou aos homens e a forma que ele escolheu para que fossem registradas suas palavras foi através de uma forma escrita. Essa foi a maneira. A gente sabe que quando começou, não tinha escrita, era tradição oral. Geração passando para geração de forma oral. Mas entrou a escrita na história da humanidade. E os homens começaram a registrar a palavra de Deus. Sabe? Aqui é um livro comum. Como qualquer outro livro. Em que sentido que eu digo? Quando a gente olha para ele, vê papel, vê corino na capa, vê um fitilho. Mas, irmãos, em nome de Jesus, sempre que nós estivermos diante desse livro, nós precisamos lembrar quem é o Senhor desse livro. Quem é o grande autor desse livro. Quem deu esse livro por graça à humanidade. Foi o livro mais atacado da história. E é o livro mais perpetuado da história. Continua sendo o livro mais vendido da história. Continua sendo o livro mais lido em toda a história. Precisamos compreender, quando estamos aqui diante da Bíblia, não estamos diante de qualquer livro. Por quê? Por causa do autor desse livro. Não é porque o papel tenha poder. Não é porque a Bíblia é aberta num salmo, tem o poder, o salmo vai sair e vai. Não. É o Deus que fala através desse livro. Então, não espere para poder adorar esse Deus no final, não. Adore o tempo inteiro. Adora quando algo aqui foi te dito e te alegrar. Obrigado, Senhor. Adore quando algo aqui talvez abrir o nosso coração e mostrar pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me limpando, está me santificando. Simplesmente adore. Adoração é resposta ao conhecimento de Deus, ao Deus que se revela. E ele diz assim, João continuando: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E a mensagem que dele ouvimos, João está escrevendo à igreja, que eles ouviram de quem? De Jesus. A mensagem que ouvimos de Jesus e que anunciamos a vocês: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E o que significa Deus é luz? Justiça absoluta e infinita. Lembra o início da criação? Era treva, lembra? A primeira ordem, vocês lembram? Haja luz. O Senhor lançou luz sobre as trevas. E é interessante que João, lá no seu evangelho, ele pega esse início de Gênesis e começa João capítulo 1. E ele diz que a luz não, que as trevas não resplandeceram contra a luz. Irmãos, precisamos guardar a compreensão de que Deus, ele é juiz e advogado. A gente está vendo esse mundo caótico. A gente está vendo a justiça sendo pervertida, tudo sendo pervertido. Os valores pervertidos. Não esqueçam, nada está em oculto ao Senhor. Ele está julgando, continuará julgando, e no momento exato, cada um prestará conta do que está fazendo. E aí ele diz: e não há nele treva nenhuma.
Sabe o que significa? Se nós vivemos uma vida de pecado, ou tentando ocultar aquilo que é pecado, e dissermos que a gente está mantendo um relacionamento com o Senhor, não faz sentido. Isso não quer dizer que nós não pecaremos, tá? Porque o texto também diz que se dissermos isso, chamamos ele de mentiroso. A questão é que nós estamos lutando, nós estamos refreando a nossa carne que é inclinada a se afastar, que é inclinada a pecar contra o Senhor. Ah, mas como? O nosso corpo não é templo do Espírito Santo? Com certeza que ele deve ser templo do Espírito Santo. Nós já não devemos mais andar nas obras da carne, mas sim no fruto do Espírito. Você vê que a Bíblia ela é clara sobre isso. Ela fala sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. E o Senhor, o Deus que é a luz, o que Ele está fazendo? Ele está desnudando a humanidade. Ele está revelando a condição pecaminosa da humanidade. Como que os homens estão afastados dele. E ele está lançando luz sobre essas trevas. Para quê? Para que nós possamos reconhecer as trevas e não retornar. E nós irmos até a luz. Lembra o que João fala lá no evangelho dele? Quem é a luz do mundo? Quem é, irmãos? Jesus. E quando nós estamos diante daquele que não tem treva nenhuma, nós temos necessidade de confessarmos os nossos pecados. Falar uma coisa. A Bíblia diz que o pecado não confessado é o pecado que nós carregamos. A partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, nós estamos perdoados. Então, nós precisamos, com qual frequência? Todos os dias. Sabe por quê? Se eu terminar um dia achando que eu não pequei ou que eu não tenho pecado, é como se eu tivesse anulado a obra de Jesus na minha vida por um dia. E que beleza, por um dia eu não precisava do sangue de Jesus porque eu consegui satisfazer a vontade de Deus. Eu consegui satisfazer a lei de Deus. Isso é verdade, irmãos? Temos essa capacidade? Claro que nós não temos. Claro que nós não temos. Acabamos de cantar. O que nos purifica? O que quebra as cadeias do nosso ser? O sangue de Jesus. O que nos justifica? O que nos torna aceitáveis a Deus? E nós cantamos, há poder sim. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E esse deve ser o nosso padrão de conduta regular e diário. Andar na luz. Nós somos do povo que anda de dia. Eu não estou dizendo que a gente não sai à noite, não. Esse não é o entendimento. É que nós andamos nas obras aceitáveis por Deus. Nós andamos nas obras de Deus. Nós praticamos aquilo ao qual a gente pode falar, pode jogar o holofote. Se o diabo vier, pode jogar o holofote, amigo. Sabe por quê? O que eu erro, o que eu peco, o meu Senhor sabe. Eu confesso diretamente a Ele. E aqui, pode olhar meus dias aí, estou lutando. Eu vou lançar luz lá no teu escritório. Pode lançar. Lembra aqueles contratos lá que eu aceitava corrupção, propina? Eu já não aceito mais. Pode lançar. Lembra aqueles conteúdos estranhos que você acessava? Pode olhar. E conteúdo estranho, quando a gente fala, não é apenas questão de pornografia, não, irmãos. Porque a gente às vezes acha que os pecados são só pecados sexuais. É porque é pecado. Pecado é pecado. Tudo aquilo que é contrário aos mandamentos de Deus é pecado. Tudo aquilo que nos faz errar o alvo, nos afastar de Deus, é pecado. E de que forma que nós devemos nos chegar ao Senhor? Praticar a verdade, sem hipocrisia, arrependidos. Lembra a primeira pregação de Jesus, irmãos? Eu sei que vocês lembram. Me diz aí, é uma frase que João Batista pregava. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus.
ou o reino dos céus? Arrependei-vos. O evangelho é para o pecador. O evangelho é para o doente. O evangelho é para aquele que reconhece que precisa da luz, que precisa sair das trevas e ir para a luz. Versículo 7. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, o que diz o texto bíblico, irmãos? Você pode falar mais uma vez, de forma alta? O que faz? Nos purifica de todo pecado. Tem poder para poder perdoar os nossos pecados. Tem poder para poder nos purificar. Por quê? Ele pagou totalmente a penalidade do pecado. Nós cantamos aqui, né? Que o sangue de Jesus nos torna aceitáveis a Deus. Imaginemos a cena, irmãos. Estamos chegando diante de Deus no momento final do julgamento, né? E aí nós chegamos aqui com a nossa vida. Aí chegou a nossa vez diante de Deus. Leonardo, aqui ó, eu fui um bom menino, dei muito sacolão, fiz muita coisa legal, muita coisa boa, né? Eu buscava fazer tudo que era correto. É por isso que eu vou entrar no céu? Não. Sabe por que a gente vai entrar no céu? É quando o Senhor vai olhar, vai ver o selo. Qual o selo? O sangue de Cristo. O selo do Espírito Santo, a obra. Nós nos tornamos aceitáveis, nós nos tornamos oferta de aroma suave e agradável a Deus novamente, por causa do sangue de Jesus. A obra, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. Nós seremos aceitos por causa de Cristo, por causa desse sangue. Aí, a partir disso, sim, nós nos tornamos novamente aceitáveis a Deus. Nós podemos nos achegar a Ele novamente. Por causa de Jesus, irmãos. É por isso que nossa pregação é cristocêntrica. É por isso que o nosso ensinamento é cristocêntrico. Não tem espaço para a nossa glória. Não tem espaço para a glória do homem, para a glória do pastor, para a glória da denominação. A glória é só de Cristo. Toda a glória é dada a Ele. E o que Ele fez? Ele nos tirou da exclusão da presença santa de Deus. É o que o versículo nos disse. Mantemos comunhão uns com os outros. Antes nós estávamos excluídos da presença santa de Deus. Jesus nos aproximou novamente. Por quê? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, pelo Filho, por Cristo. 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. E aí parece que a gente engana a Deus. Não, a gente não engana a Deus. Não tem como Deus ser enganado, irmão. Sabe por quê? Ele é luz plena. Ele sabe de tudo. Então nós enganamos a nós mesmos. Não tem como esconder nada do Senhor. Lembra o salmista? Senhor, se eu for ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu for ao mais altos céus, lá estás também. Não tem nada que está oculto ao Senhor. Não tem nada que esteja escondido do Senhor. E olha aqui, ó, um comentário para esse versículo. Optar pela cegueira, em vez de encarar a corrupção e a culpa, mostra que o Evangelho não penetrou o coração. E sabe quem é esse? É o cego deliberado. Ele sabe aonde está a luz, ele sabe qual é o caminho, qual é o mandamento, qual é a vontade de Deus, mas ele permanece cego de forma deliberada. É tipo assim, ali, Léo, o Gilberto, eu tô vendo não. Eu sei que o Gilberto está ali. Ali, aí, na ponta, ali o Gilberto, não estou conseguindo ver. Sabe o que isso mostra? Que o Evangelho não penetrou o coração. Porque quando o Evangelho penetra, nós entendemos que isso não é para o bem de Deus, é para o nosso bem. Deus é autossuficiente, Deus é pleno, irmãos, Deus é perfeito. Deus é maravilhoso.
E ele diz que a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele é fiel em que sentido? Ele é um amigo que a Rose pode confiar. Talvez a Rose não pode confiar nem nela, por como a Bíblia diz um exemplo. Maldito é o homem que confia no homem. Aí a gente pensa que maldito é o Leonardo que confia no Vinícius. Não, não é isso não. Maldito é o Leonardo que confia no Leonardo. Mas só que ele é fiel. Se a Rose chegar para ele, qualquer um de nós chegarmos a ele, ele é fiel. E aí diz que ele é justo. Por quê? Por que ele é justo? Porque ele cumpriu a lei. E nele nós somos feitos justiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. A injustiça que fazem contra mim não é a nossa injustiça. Ele nos limpa das nossas transgressões. Tem um salmo que eu também não lembro o número, é algum 50, que ele pede, me limpa, me purifica. E o perdão de Deus é dado assim que admitimos nossa necessidade dele. E descansamos em Jesus para nossa salvação. Perdão é isso, irmãos. É nos arrependermos, confessar, buscar o perdão dele e descansar. Não confunda, tá? Descanso com conforto. Coloquemos uma coisa na nossa cabeça. Aqui não tem conforto para o cristão, tem descanso. E pode pegar o dicionário, é diferente, tá? Descanso e conforto. Inclusive, um dos maiores ídolos modernos dessa atual época nossa é o conforto. A gente está em busca de conforto a todo custo. Não, cristão não é chamado para o conforto, é para o confronto. Combati o bom combate. O Paulo escreveu, fiquei no bom conforto. Foi isso que ele falou? Combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. Por quê? A fé é para aqui. Lá a gente vai experimentar as promessas da fé. A fé é para aqui. Então é combater o bom combate. Cristão é chamado ao confronto. Qual confronto? De amar, de servir, de fazer bem ao próximo, de se doar. Esse é o nosso chamado. De pregar, de sofrer. Sofrer por amor a Cristo, por causa de Cristo, por causa da palavra de Cristo. Agora, descanso é diferente. Vamos dar um exemplo de descanso? Jesus. Os discípulos no meio da tempestade. O que ele fazia no barco? Jesus descansava. E aquele momento não mostrou só as trevas exteriores, mostrou as trevas internas dos discípulos, a falta de confiança de quem estava dormindo. Se o nosso Jesus, irmão, dorme na tempestade, fica tranquilo, descansa nele, amém? Descansemos no Senhor. Caminhando para poder encerrar, reta final. 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Se nós dissermos que nós não temos pecado, sabe o que significa? Contradizer o testemunho de Deus. Porque ele acabou de dizer que nós temos pecado. Ele veio pregando sobre os nossos pecados. Ele veio dizendo, arrependei-vos por conta dos pecados. Lá no Éden, o que nos separou a raça humana de Deus, foi o pecado. E se a gente diz que a gente não tem pecado, Deus vem dizendo desde o princípio que nós temos. Quando nós caímos lá na mentira do diabo no Éden. Então o testemunho dele é mentiroso. Tem alguém que está mentindo. E aí a Bíblia já responde, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é verdadeiro, irmãos. O acerto está com ele, o erro está com a gente. A culpa é nossa, o escape vem dele, mas a culpa é nossa.
significa insultar a veracidade de Deus e a não necessidade da morte sacrificial de Cristo. Isso é o grande dilema. Se nós falarmos que não temos pecado, Jesus morreu para quê, irmãos? Segundo a Bíblia, ele morreu para quê? Para perdoar os nossos pecados. Se eu digo que eu não tenho pecado, para que Jesus morreu então? É a mesma coisa que eu olhar para Deus, de boa. Tu matou Jesus porque tu quis. A culpa é tua, o problema é teu. E falar isso para Deus. Isso é loucura, não é, irmãos? Eu acho que é a maior loucura que pode existir a gente querer falar isso para o Senhor. Versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e mais uma vez ele reforça, o justo. Sabe quem é Jesus, irmãos? Um amigo perfeito e obediente que fala por nós perante o Pai, perante o juiz. O que ele está dizendo, e quando ele fala filhinhos, é porque ele também está, é uma maneira carinhosa dele falar com aqueles cristãos recém-convertidos. Você vê que depois ele vai falar paz. Mas aqui, sabe, andem com a certeza de quem é Jesus na vida de vocês. Anda com a certeza da vida eterna, da salvação. Meus filhinhos, eu lhes escrevo estas coisas para que vocês não pequem, mas se isso acontecer, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Repetindo, ele é um amigo perfeito e obediente que fala por nós perante um juiz. Mas requer imitação. De quê? Sermos santos, irrepreensíveis, íntegros. A gente peca por causa das nossas inclinações. Mas a gente já não peca mais por prazer. O pecado já não é algo mais planejado. O pecado é um acidente de estarmos presos aqui nesse miserável corpo. Lembra, Paulo? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí depois ele diz que é Jesus. Miserável homens que nós somos. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Quem? Jesus. E se nós cremos nele hoje, já estamos livres do corpo dessa morte. Paulo não falou isso em morto. Não foi nenhuma psicografia. Foi Paulo falando, ó morte, onde está o seu aguilhão? Cadê a sua vitória? Ele falou isso vivo. Então nós podemos já bradar isso para a morte. Morte, cadê a tua vitória? Tem medo de você não. Por quê? Passei da morte para a vida. Para a glória de Deus. Irmãos, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Quem é Jesus? É aquele que apazigua a ira justa de Deus contra os pecadores que creem em Jesus. Aonde? No mundo inteiro, em todas as épocas. E olha que João escrevia numa época, irmãos, que não é esse mundo desenvolvido e globalizado de hoje. Hoje, se o Marcos soltar a notícia ali, já está na China em segundos. Se tirar uma foto aqui, um vídeo do culto, em segundos tem gente vendo a gente na Europa, na Ásia, em tudo quanto é canto. Ele escrevia numa época que o mundo era só aquilo dali. Aquela pequena porção ali territorial. E olha o alcance dessa palavra, dessa escrita. Nós estamos aqui hoje, amém, irmãos? Salvos, libertos por essa obra, por essa mensagem, por esse poder que é Jesus. E encerrando, e nisto sabemos que o temos conhecido. Se guardamos o que, irmãos? Nisto sabemos que temos o conhecido, se guardamos os seus mandamentos. A certeza da salvação é possível quando as pessoas conhecem a Deus de modo que obedecem aos seus mandamentos. Sabe qual é a maneira? Eu tenho prazer na lei de Deus.
De nós sabermos, né? Estou falando para nós saber. Nós temos prazer. Pecaremos, mas não é mais o nosso prazer. Já demos exemplo aqui, vamos imaginar que eu seja um cara muito explosivo, ou era. E ainda tenho dessa natureza. Aí, de repente, esbarrei com uma pessoa na rua, e aí aqui, explodi. Qual é a diferença? E talvez antes eu explodi e não estava nem aí. Agora, hoje, na hora, me perdoa. Desculpa. Se eu não deu para fazer na hora, me perdoa, desculpa. Se eu não tenho isso daqui, eu vou andando. Fulano, me perdoa, desculpa. Senhor, me perdoe, me ajuda, Senhor. E aí, lutando contra isso. Eu sou assim mesmo. Isso é evidência de que não é salvo. Porque o salvo não quer ser igual a ele mais. Ele quer ser igual a quem, irmãos? A Cristo. Eu era assim, estou lutando contra isso. É possível. Qualquer coisa, qualquer inclinação, claro que é possível. Tudo é possível àquele que crê. É possível. Por fé, no poder de Cristo. Amém, meus irmãos? Olha o que Daniel escreveu. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele está aqui com a solução, irmãos. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Como que a gente chega até isso? A primeira pregação de Pedro, pregando para uma multidão. E aí no final a multidão pergunta, o que eu faço? Não precisou eu ficar aqui apelando emocionado, sabe? Mas é isso, aí responde, tem que fazer isso. Não precisa, a palavra rasga, o Espírito Santo rasga. E sabe como é que foi lá? A multidão chegou, Pedro, o que a gente faz, Pedro? Eu entendi a mensagem. Arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os seus pecados. Eu não quero mais ser essa pessoa. E eu quero o que é converter? Me ajuda, Senhor, Espírito Santo, me converta à luz. Me leva pelos verdadeiros caminhos, estou desesperado. E aí nossos pecados são cancelados. Só isso, irmãos. Não precisa dar 1 milhão para o pastor, não. Não precisa dar as melhores ofertas, não. Não precisa ser o maior doador de sacolão, não. Se a gente puder praticar as boas obras, devemos praticá-las. Mas a salvação não é por isso, não. A salvação é uma obra gratuita de amor. É o dom perfeito que Deus dá aos homens que creem. Tu pode ficar de pé no teu lugar nesse momento, se for possível, tá? Se não for... Queria fazer 2 perguntas e não me responde, não. Responde ao Senhor diretamente. Tu reconheces que é pecador e que não consegue salvar a si mesmo? Reconhece que tem pecado, mas que você mesmo não consegue se livrar disso? Reconhece que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e nosso único suficiente Senhor e Salvador? Se não, é o momento simples, irmãos. O Evangelho é simples. É a partir de um entendimento. É a partir de uma predisposição verdadeira. E o Espírito Santo vem e age. Não precisa de... É isso, o Evangelho é isso. É o Senhor com o homem. E aqui, não dependam de mim para nada não, em nome de Jesus, tá? Vá a Ele, que é a verdadeira fonte. Quem tem sede, venha a mim, beba. Ele não disse para poder ir aos pastores. Se assim fosse, ele falaria. Quem tem sede, vá aos pastores, vá aos... Não, ele falou, venha a mim. Venha a mim. Salvação é relacionamento diretamente com Deus. E a vida eterna é esta. Que conheçam a ti, que conheçam a mim. Você pode fechar os teus olhos, irmãos? Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor? Deus eterno e poderoso, estamos aqui diante do Senhor e te dizendo, sabe, Pai, que alegria nos traz a Tua palavra, que consolo, que conforto, Senhor Deus,
é saber que apesar de nós, o Senhor nos salvou. O Senhor entregou o puro, o justo, o fiel, o santo, para poder ser feito justiça em nosso lugar. O Senhor nos livrou de nós mesmos. O Senhor nos livrou de todas as investidas malignas. O Senhor guardou as nossas vidas, o Senhor zelou por nós. E hoje nós estamos aqui diante do Senhor. Que alegria, Pai. Primeiramente queremos externar a Ti essa alegria, Pai. Muito obrigado. Reconhecemos sim diante do Senhor que a obra da cruz, Senhor Deus, tem todo o significado, pois somos sim pecadores, carecemos dela. Ai de nós se não fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se hoje estamos aqui salvos e libertos, é porque o Senhor entregou seu Filho em nosso lugar. Mas Ele ressuscitou, vive e reina pelos séculos dos séculos. Obrigado, Deus eterno e poderoso, muito obrigado. Obrigado porque o sangue de Jesus abre os caminhos e nos torna agradáveis novamente a Deus. E sabe, Pai, confirma cada vez mais essa obra em nós, na nossa mente, no nosso coração. Reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que tem autoridade e poder para poder expulsar demônios. Reconhecemos que a verdadeira liberdade não é quando os espíritos imundos saem, mas é quando Jesus entra. Aqui esta casa, Senhor Deus, a manifestação que nós amamos é do Teu Espírito Santo. Que todo espírito contrário ao Senhor fique dessa porta para fora. Traga, Senhor Deus, muita gente possessa, sim, traga mesmo. Mas que quando elas entrarem aqui, elas já fiquem, Pai, livres desses espíritos, que o Teu Filho Jesus ordene que demônios saiam, para que elas possam ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, e a Tua palavra penetrar no fundo e no íntimo. Senhor, que todo louvor seja dado a Ti, apenas a Ti, por não ter espaço para outro receber glória e louvor na Tua igreja. Te amamos, Senhor. E, Senhor Jesus, confirme cada vez mais a obra, Senhor. Batiza pessoas com Teu Santo Espírito, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor Deus. Nos chama cada